Livro de Enoque capítulo 92. Depois disto, Enoque começou a falar sobre um livro. E Enoque disse, concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo, e concernente à semente da retidão e integridade. Concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho, e que sou Enoque. Em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos santos anjos, eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. Santos anjos. No texto de Qumran, lê-se guardiões e santos, denotando claramente guardiões celestiais que não caíram com os iníquos. Veja também, um guardião e um santo desceu do céu. Guardiões e santos. Enoque então começou a falar de um livro, e disse, eu nasci o 7º na primeira semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. Naquela semana o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Humanidade será salva. Ou, o homem será salvo. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá. E durante a segunda semana ele executará o decreto sobre os pecadores. O dilúvio depois do primeiro, no meio do segundo milênio. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionada. E depois dele a planta da retidão virá para sempre. O rei Davi no fim do terceiro milênio, o Messias no fim do quarto milênio. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, a ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. O estabelecimento e construção da igreja através do quinto e do sexto milênio. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. O Messias no fim do sexto milênio. E durante sua conclusão ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. A destruição de Jerusalém e o desembolso daqueles que habitam naquela terra no fim do sexto, e no começo do sétimo milênio. Depois disso, na sétima semana, uma geração perversa se levantará, abundantes serão seus feitos, e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dado a doutrina de sua criação. Depois haverá outra semana, a oitava, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. O começo do oitavo milênio. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra, o mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no sétimo dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do santo sem emoção? Quem haverá, capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem, de compreender os feitos do céu? Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar a respeito dele, mas não de souber a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas, e meditar sobre elas, mas ele não pôde fazer nada iguais a elas. Qual, de todos os homens, é capaz de entender a largura e o comprimento da terra?
por quem tem sido visto as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação, e pelo que ele é apoiado. Quais são os números das estrelas, e onde todas as luminárias ficam no descanso. Capítulo 93. E agora me deixe exortar-te, meu filho, a amar a retidão e a andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão, e serão diminuídos. Aos homens de Note em sua geração os caminhos da opressão e morte são revelados, mas eles se mantêm longe dele. Agora, também, deixe-me exortar aqueles que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles, para que não pereças, mas deseja. E escolhei para vos mesmos a retidão, e boa vida. Andai nos caminhos da paz, para que sejais encontrados dignos. Retenhais minhas palavras em vossos pensamentos secretos, e não obliterate-os de vossos corações, pois eu sei que os pecadores aconselham os homens a cometer crime astuciosamente. Eles não se encontram em todo lugar, nem todo conselho possui um pouco deles. Ai daqueles que constroem iniquidade e opressão, e lançam o fundamento da fraude, pois repentinamente eles são subvertidos, e nunca obtêm paz. Ai daqueles que constroem suas casas de crime, pois de suas próprias fundações suas casas serão demolidas, e pela espada eles mesmos cairão. Aqueles, também, que adquirem ouro e prata, justamente e repentinamente perecerão. Ai de ti, que és rico, pois em tua riqueza confiaste, mas sereis removidos de tuas riquezas, porque não te lembraste do Altíssimo nos dias de tua prosperidade. Tu tens cometido blasfêmia e iniquidade, e estás destinado ao dia da efusão de sangue, ao dia da escuridão, e ao dia do grande julgamento. Isto eu declaro a ti, que aquele que te criou te destruirá. Quando tu caíres, ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em tua destruição. Deixem aqueles, então, que serão retos entre vos naqueles dias, detestem os pecadores, e os mundanos. Capítulo 94. Ó que meus olhos estejam nublados de água, para que eu possa chorar sobre ti, e derramar minhas lágrimas como um rio, e descansar da tristeza do meu coração. Quem te permitiu irar e transgredir? Julgamento te surpreenderá, ó pecadores. Os justos não temerão os iníquos, porque Deus os trará novamente com seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com seu prazer. Ai de vos que estarão tão presos por execrações, para que não possais ser soltos delas, o remédio estando longe de ser removido de ti por causa dos teus pecados. Ai de vos que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, falsas testemunhas, vos que provocais e agravais a iniquidade, pois perecereis repentinamente. Ai de vós, pecadores, pois rejeitais os justos, pois recebeis ou rejeitareis por prazer aqueles que cometem iniquidade, e seu jugo prevalecerá sobre vós. Capítulo 95. Aguardai em esperança, vos justos, pois os pecadores perecerão diante de vós, e exercereis domínio sobre eles, de acordo com vosso prazer. No dia dos sofrimentos dos pecadores vossa descendência será alçada, e elevada como águias. Vossos ninhos serão mais exaltados do que os da águia. Tu subirás, e entrarás nas cavidades da terra, e fendas das rochas para sempre, como os coelhos, da vista dos mundanos. Os quais gemerão sobre vós, e chorarão como as sirenes. Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua. A esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores! Pois vossa riqueza vos faz assemelhar aos santos, mas vossos corações vos reprovam, sabendo que sois pecadores. Vossas palavras testificarão contra vós, como lembrança do crime. Ai de vos que se alimentam sobre a glória do milho, e bebem da força da mais profunda fonte, e no orgulho do seu poder pisam nos humildes. Ai de vos que tomam água por deleite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos, e murchareis, porque esquecestes da fundação da vida. Ai de vos que agem iniquamente, fraudulosamente, e em blasfêmia, lá haverá uma lembrança contra vos por mal,
Ai de vós, poderosos, que com poder ferem a justiça, pois o dia de vossa destruição virá. Enquanto aquele mesmo tempo muitos e bons dias será a porção dos justos, mesmo no tempo do vosso julgamento. Capítulo 96. Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados, e perecem no dia da iniquidade. Vos estareis cônscios dele, pois o Altíssimo vos lembrará de vossa destruição, e os anjos regozijarão sobre ela. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração dos justos? Vos não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós. Vos sois associados a pecadores. Naqueles dias as orações dos justos virá diante do Senhor. Quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito, fortalecido pelo crime, será rejeitado. Ai de vós, pecadores, que no meio do mar, e na terra seca, são aqueles contra quem um mau testemunho existe. Ai de vós que desperdiçam prata e ouro, não obtidos em retidão, e dizem: somos ricos, possuímos abundância, e temos adquirido tudo o que desejamos. Então faremos tudo o que estivermos dispostos a fazer, pois amontoaremos prata. Nossos celeiros estarão repletos, e os chefes de nossas famílias serão como água transbordante. Como água a falsidade passará, pois tua riqueza não será permanente, mas repentinamente ascenderá de ti, porque toda ela tu obtiveste iniquamente, e serás entregue à extrema maldição. E agora eu te juro, astutos e insensatos, para que tu, frequentemente contemplando a terra, vos que sois homens, vos vestis mais elegantemente que as mulheres casadas, e ambos, juntos, muito mais do que as solteiras, em todos os lugares adornando-vos em majestade, em magnificência, em autoridade, e em prata. Mas ouro, púrpura, honra, e saúde, riqueza, como a água, fluirá. Mais elegantemente que as mulheres casadas as solteiras. Ou, mais do que uma mulher e mais colorido, as vestimentas, que uma moça. Erudição, portanto, e sabedoria, não serão vossas. Assim eles perecerão, junto com suas riquezas, com toda a sua glória, e com suas honras. Enquanto com desgraça, com matança, e em extrema penúria, seus espíritos serão confiados à fornalha de fogo. Eu jurei a vós, pecadores, que nem montanha, nem colina foram ou serão serviçais da mulher. Serviçal. Literalmente, um servo. Talvez os abastecendo com tesouros para ornamentos. Nem dessa maneira o crime foi enviado a vós sobre a terra, mas os homens de sua própria cabeça o inventaram, e aqueles que a ele deram eficiência, serão grandemente execrados. Gravidez não será previamente infligida à mulher. Mas por causa das obras de suas mãos, elas morrerão sem filhos. Eu jurei a vós, pecadores, pelo santo e pelo grande, que todas as vossas más obras serão divulgados nos céus, e que nenhum de vossos atos opressivos serão escondidos e secretos. Não penseis em vossas mentes, nem digais em vossos corações, que todo crime não é manifestado e visto. No céu ele é diariamente escrito diante do Altíssimo. De agora em diante ele será manifestado, pois todo ato de opressão que vos cometerdes será diariamente registrado, até o momento da vossa condenação. Ai de vós, ingênuos, pois perecereis na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom, não obtereis. Agora, portanto, saibais que estáis destinados ao dia da destruição, nem a esperança daqueles pecadores viverá. Mas com o passar do tempo morrereis, pois não sereis marcados para a redenção. Mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia de aflição, e a extrema ignomínia de vossas almas. Ai de vós, obstinados de coração, que cometeis crimes, e vos alimentais de sangue. De onde é que vos alimenteis de coisas boas, bebeis e estáis satisfeitos? Não é porque nosso Senhor, o Altíssimo, tem suprido abundantemente toda boa coisa sobre a terra. A vos lá não haverá paz. Ai de vos que amam os atos de iniquidade. Porque esperais por aquilo que é bom. Sabei que sereis entregues nas mãos dos justos, os quais cortarão vossos pescoços, vos matarão, e não vos mostrarão compaixão.
Ai de vos que vos regozijais no sofrimento dos íntegros, pois uma sepultura não será cavada para vós. Ai de vos que frustrais a palavra dos justos, pois para vos não haverá esperança de vida. Ai de vos que escreveis palavra de falsidade, e palavra de iniquidade, pois vossas falsidades eles lembrarão, para que eles possam ouvir e não esquecer. A eles não haverá paz, mas eles por certo morrerão repentinamente. Capítulo 97. Ai daqueles que agem impiamente, que louvam e honram a palavra de falsidade. Vos tendes sucumbido na perdição, e nunca tendes levado uma vida virtuosa. Ai de vos que mudado as palavras de integridade. Eles transgridem contra o eterno decreto, eles transgridem o eterno decreto. Ou, eles distorcem a lei eterna. E fazem com que as cabeças daqueles que não são pecadores sejam pisadas sobre a terra. Naqueles dias vós, justos, terão sido julgados dignos de ter vossas orações elevadas em lembrança, e as depositarão em testemunho diante dos anjos, para que eles possam registrar os pecados dos pecadores na presença do Altíssimo. Naqueles dias as nações estarão subvertidas, mas as famílias das nações se levantarão novamente no dia da perdição. Naqueles dias aquelas que estiverem grávidas sairão, levarão seus filhos, e os abandonarão. Seus filhos fugirão delas, e enquanto amamentam-nos eles as esquecerão. Eles nunca retornarão a elas, e elas nunca instruirão seus bem-amados. Novamente eu juro a vós, pecadores, que crimes têm sido preparados para o dia de sangue, que nunca cessam. Eles adorarão as pedras, e ao ouro gravado, a prata, e as imagens de madeira. Eles adorarão espíritos impuros, demônios, e todo ídolo, nos templos, mas nenhuma ajuda será obtida por eles. Seus corações se tornarão ímpios por causa de sua loucura, e seus olhos estarão cegos com superstição mental. Em seus sonhos visionários eles serão ímpios e supersticiosos, mentindo em todas as suas ações, e adorando uma pedra. Eles perecerão completamente. Superstição mental. Literalmente, com o temor de seus corações. Mas naqueles dias eles serão abençoados, a quem a palavra de sabedoria é entregue, o qual aponta e procura o caminho do Altíssimo, o qual anda no caminho da retidão, e não age impiamente com os ímpios. Eles serão salvos. Ai de vos que expandem o crime de vossos vizinhos, pois no inferno sereis mortos. Ai de vos que lançam a fundação do pecado e enganam, e sois amargos na terra, pois nela sereis consumidos. Ai de vos que constroem casas pelo labor dos outros, cada parte da qual é construída com tijolos e com a pedra do crime. Eu digo-vos que não obtereis paz. Ai de vos que desprezais a prorrogação da eterna herança de vossos pais, enquanto vossas alvas seguem atrás dos ídolos, pois para vos não haverá tranquilidade. Ai daqueles que cometem iniquidade, e dá ajuda à blasfêmia, que matam seus vizinhos até o dia do grande julgamento, pois vossa glória cairá, malevolência ele colocará em vossos corações, e o espírito de ira vos incitará, para que cada um de vos pereça pela espada. Então os justos e os santos relembrarão vossos crimes. Capítulo 98. Naqueles dias os pais serão derrubados com seus filhos na presença uns dos outros, e os irmãos com seus irmãos cairão mortos, até que um rio fluirá de seu sangue. Pois um homem não conterá sua mão de seu filho, nem dos filhos dos seus filhos. Sua misericórdia estará em matá-los. O pecador não conterá sua mão de seu irmão honrado. Desde o nascer do dia até o pôr do sol a matança continuará. O cavalo caminhará com dificuldade até a altura do seu peito, e a carruagem afundará até seu eixo no sangue dos pecadores.